E aí, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunhão fraternal. A comunhão de irmão para irmão. E o versículo que eu quero trazer para você hoje é o Salmo 133, que diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E a versão que eu gosto que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que eu quero falar com você hoje, meu irmão, é sobre a comunhão, que é dessa koinonia, que é a palavra grega aí traduzida para comunhão fraternal, que é a comunhão de irmão para irmão na igreja, no corpo de Cristo. E a passagem bíblica que eu quero usar hoje é Hebreus 10 e o capítulo 24, que vai dizer o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E esse dia com D maiúsculo aqui está se referindo à volta do Senhor, o arrebatamento ali, ou a grande volta, né, de Cristo. Então, meus irmãos, essa palavra aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, está dizendo assim: consideremos uns aos outros. Nós temos que considerar todos os irmãos. Tem uma passagem em Tiago que diz o seguinte: que a igreja, né, o corpo de Cristo, a igreja que se reunia para cultuar a Deus, eles estavam enfrentando um problema que era fazer acepção de pessoas. Que tinha uns que era mais rico, tinha uns que era mais pobre, né? E eles separavam essas pessoas e eles serviam e amavam uns aos outros de maneira diferente. E Jesus não veio trazer separação entre os irmãos, não. Ele quer que todos nós amamos o próximo de maneira igual. Todo mundo tem que ser amado e tratado igual e servido igual. E aqui nesse versículo ainda diz assim, ó, que nós temos que considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então envolve servidão. Essa comunhão, essa koinonia, ela não pode entrar nessa acepção de pessoas, porque aqui nós temos que servir todos. Então, aquele povo lá no livro de Tiago estava errando porque eles ficavam fazendo acepção. Escolha, porque um tem mais dinheiro, tem status, tem influência, beleza, vem ter comunhão comigo. E o outro que é menos favorecido, né, não tem tanta condição, às vezes dá até trabalho ali, acaba excluindo. Mas o que Jesus pede para nós? Para nós servirmos todos. Todos, o corpo está ali para servir. E olha a sequência: não deixemos de nos reunir como igreja. Então depende da gente se reunir como igreja. Existe um falso entendimento de achar que eu sou a igreja, eu sozinho, eu carreira solo sou a igreja e Jesus é o cabeça. E não é dessa forma que funciona. A Bíblia vai dizer que eu sozinho sou membro, mas quando temos o nós, eu, você e os outros irmãos na comunhão ali, nós nos tornamos corpo, consequentemente noiva de Cristo. E Cristo se torna o cabeça da igreja. Só que importa que a gente tenha essa comunhão de irmãos, porque o fato de ser igreja não é simplesmente frequentar os cultos de domingo, frequentar os cultos na quarta-feira, mas é o fato de você amar o seu próximo, servir ali a igreja e os irmãos juntos, buscar e adorar e correr junto na obra de Deus, um ajudando o outro, que é onde diz aqui, ó, incentivarmos com o amor para ajudar ele, né, igual acho que é Provérbios que diz, né, como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo, ou o irmão afia o seu irmão. O que isso quer dizer? Que o irmão tá ali para te ajudar e para você ajudar ele, né? É aquela amizade em Deus que te baliza. Às vezes você está, né, desviando o foco do propósito, o irmão tá ali para te incentivar a voltar, a lutar. Às vezes você caiu, você se afastou, aconteceu alguma coisa, o irmão tá ali para te ajudar, para te dar um ombro amigo, para orar com você, para te dar uma palavra e você fazer o mesmo, orar pelo irmão que tá precisando, estender a mão, dar o ombro amigo aqui, ó, para ajudar a carregar e dividir ali, né, a obra com o irmão e correr ali em prol do evangelho. E a sequência desse versículo diz o seguinte: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando e nós temos que nos encorajar uns aos outros no quê? Na pregação do evangelho, em perseverar na palavra aqui, ó, e continuar fiel a esse evangelho aqui que a gente crê. Então, os irmãos têm que estar unidos. Por quê? Porque o irmão que fica distante da igreja, a fé dele fica mais difícil de ser alimentada, fica mais difícil de você levar a sua cruz.
Por quê? Porque lá na igreja você recebe ajuda, conselho, palavra. Existe muita coisa que só como corpo você tem os benefícios. Que sem o corpo, a obra de continuar aquela corrida que Paulo fala, né? Eu completei a corrida, eu guardei a fé. Essa corrida que você está correndo se torna mais fácil quando você está com seus irmãos. Então, até Jesus utilizou o modelo de você não estar sozinho. Quando ele mandou os discípulos pregar o evangelho, ele falou assim: vai de 2 em 2, não vai sozinho, vai de 2 em 2. Nem Jesus ficava sozinho para fazer as coisas, ele ficava sozinho lá para ir orar, né? Quando ele subia no monte Getsemane ali, né? Ele ia orar o Pai em secreto, ele ia sozinho. Mas as outras coisas que ele fazia, ele estava com os discípulos. E quando os discípulos iam fazer as coisas que Jesus pediu, ele não mandava os discípulos sozinho, ele mandava os discípulos de 2 em 2. Então, no fim das contas, um discípulo andando com o outro é a fim de encorajar, é a fim de incentivar, e tudo isso tem que fazer em amor, que é o que o corpo de Cristo está aí para fazer. Um corpo que não ama não é o corpo de Cristo, é apenas uma instituição, é apenas uma organização de ação social. Mas o corpo de Cristo, ele está ali para encorajar, sendo você encorajado ou você encorajando. Ele também está ali para ajudar, incentivando, para que o irmão que às vezes está fraco, às vezes está oscilando ali, continue, né, perseverando na fé até o grande dia, que é até o dia que Jesus voltar, né? Então, para você ver, a comunhão fraternal não é apenas uma opção, mas é uma expressão do amor cristão. Esse versículo destaca a importância de encorajar, amar e reunir-se com os outros cristãos. Por quê? Porque aonde tiver 2 ou 3, Jesus ali estará. É essa promessa que Jesus deixou, né? Quando a gente se reunir no nome dele, ali ele fará presente, e ali já estará estabelecida a igreja entre 2 irmãos, 3 irmãos ou mais. E a curiosidade que eu quero deixar aqui para você hoje é que a palavra igreja, em grego eclésia, significa assembleia ou reunião. A comunhão vai além de encontros casuais. É um propósito conjunto de buscar a Deus. Então esse é o grande segredo de ser igreja. Ser igreja não é só para ficar se encontrando lá e fazer eventinho, fazer festa e ficar ali perdendo tempo, mas é para um propósito conjunto, que é todos os santos andando junto, a fim de buscar a Deus e adorar a Deus, e todos os santos andando junto, cada um cumprindo o seu próprio ministério, assim como diz lá em Efésios 4, cada um cumprindo o seu próprio ministério estabelecido por Cristo, para que eles venham trazer o aperfeiçoamento dos santos, que é deixar a noiva madura, perfeita, para receber Cristo que vai vir no grande dia, que é o noivo que vai vir buscar a sua noiva madura. Então depende que a gente seja igreja. E o desafio de hoje é: convide um amigo cristão para um momento de comunhão, compartilhe experiências de fé, orem juntos e incentive um ao outro nas jornadas espirituais. Então procura um amigo aí para você trocar experiência, para você falar, né, das coisas que você está vivendo, da sua fé em Cristo. E aproveita para orar junto, né? Para te ajudar em oração, você ajudar ele em oração também. E incentive ele na caminhada dele. Às vezes você tem algum amigo aí que tá meio devagar na fé, tá meio devagar, né, na comunhão do corpo. Ajuda ele, cara, esforça ele, dá uns conselhos. Ou se você está precisando, tenha amigos assim, amigos que te levam para Cristo, amigos que te levam para perto dele. Não amigos que te afastam, mas amigos que estão constantemente te ajudando e te incentivando a ser a pessoa que Cristo quer que nós sejamos, que nós temos o caráter biblicamente correto. Então tenha pessoas que vai estar constantemente te ajudando a cumprir com o seu propósito. Assim como lá no meu serviço eu tenho alguns amigos cristãos, às vezes a gente fala alguma coisa que já está fugindo, né, dos princípios bíblicos, já está, né, tornando coisas mais mundanas, aí um já olha para o outro assim, você já percebe no olhar que você já está fazendo bobeira, você já está fugindo dos princípios, logo você já recebe aquela repreensão só de olhar, então você já volta aqui. Então o que é isso, cara? É a comunhão, é um ajudando o outro, falando assim: opa, não perde o seu modelo de Cristo não, continua ali, beleza? Então tem amigos assim. E a música que eu quero que você ouça hoje é Grande é o Senhor, que é do Ademar de Campos e Anívia Soares. Entra no seu YouTube aí, clica no link e depois disso você tira um momentinho para orar, você e Deus. Por quê? Porque de tarde você vai procurar o seu amigo aí para cumprir esse desafio de vocês trocarem experiências e um ajudar o outro aí em fé, para vocês continuar correndo a corrida e cumprir o seu propósito que Cristo estabeleceu. Valeu? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Daqui a pouco eu vou estar voltando aqui com mais um vídeo devocional. E lembre-se, faça tudo para a glória de Deus. Falou!